Muito bem. É uma satisfação, estamos aqui na presença do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, o jovem e competente Fernando da Silva Comim. E o que estamos aqui? Estamos no programa do Prisco. É o da estreia, é uma live descontraída, onde vamos tratar de vários temas nacionais, estaduais e coisas que têm a ver com o dia a dia de você que está, para nossa satisfação, nos acompanhando. Muito boa tarde, procurador, satisfação tê-lo aqui. Prisco, a satisfação é toda minha de poder participar logo na estreia do teu programa aqui, a live do Prisco. É uma iniciativa bem interessante, uma nova forma de comunicação e eu fico honrado com o convite. Obrigado. Eu vou começar pelo assunto que está bem palpitante, que foi a escolha do presidente da República, me parece que Augusto Aras. Isso. Augusto, né? Augusto. Ele escolheu o subprocurador da República para ser o sucessor de Raquel Dodge, que já deixou a Procuradoria-Geral da República ontem, até a investidura dele, se ele for aprovado depois da sabatina pelo Senado, se for aprovado, até a investidura dele tem um interino. Só que o presidente escolheu fora da lista. Não existe obrigatoriedade no plano federal, ao contrário do estadual, é isso? É isso mesmo. A Constituição Federal estabelece que nos estados, os procuradores gerais eles têm que ser eleitos, escolhidos, a partir de uma lista tríplice formada pelo voto de toda a classe. Então, os governadores podem escolher qualquer um dos membros da lista tríplice. Essa lista ela tem previsão constitucional. No caso da Procuradoria-Geral da República, não há essa previsão. Mas, historicamente, o MPF sempre elaborou uma lista tríplice pela sua associação, a Associação Nacional dos Procuradores da República. Isso era tido como uma forma de legitimação da liderança do Procurador-Geral da República. A partir do momento em que a classe apresenta ao Presidente da República 3 nomes, né, que foram votados, escrutinados pela classe, existe uma presunção de legitimidade desses nomes. Dessa vez, né, o presidente Bolsonaro ele acabou escolhendo um nome fora da lista. Então, a análise que eu faço é que, embora essa escolha seja válida do ponto de vista constitucional, ela frustra uma expectativa muito grande, um anseio muito grande do Ministério Público Federal e do Ministério Público Brasileiro como um todo, porque ela quebra uma tradição de respeito à lista tríplice formada pelos membros. Agora, procurador, amanhã estará aqui em Santa Catarina o relator da Operação Lava Jato, o ministro Edson Fachin. Vem participar de um evento aqui do Tribunal de Justiça e vai se manifestar aos magistrados catarinenses. Lava Jato é sinônimo de combate à corrupção. O combate à corrupção é uma prioridade na sua gestão, que começa agora no Ministério Público, à frente do Ministério Público de Santa Catarina? Sem dúvida alguma, Prisco. O combate à corrupção talvez seja a principal bandeira da nossa gestão, juntamente com uma maior aproximação do Ministério Público com a sociedade em geral e com o setor produtivo, especialmente. No nosso plano de gestão, no nosso projeto, nós criamos grupos anticorrupção no interior do Estado, em 8 regiões do Estado. Esses grupos são formados por 3 promotores de justiça, especializados na área de investigações de crimes de corrupção, que estão atuando em conjunto com os GAECOS nas regiões. Então, houve um gesto concreto do Ministério Público aqui em Santa Catarina, no sentido de incrementar a estrutura de investigação e combate à corrupção por todo o Estado. Não é? Então, nós acreditamos que com essas mudanças, nós passaremos a ter uma atuação mais forte e mais presente dos promotores de justiça no interior, combatendo os crimes que são praticados contra a administração. Agora, também combate a sonegação fiscal. Também a sonegação fiscal, ela pode alcançar, dependendo da sua forma, pode caracterizar um crime previsto na Lei 8.137, e o Ministério Público tem atuado em parceria
né, com outros órgãos, destacadamente com a própria Secretaria da Fazenda, nos GAECOS, que são grupos de combate ao crime organizado, e investigações mais complexas têm sido realizadas pelos GAECOS. Para que você tenha uma ideia, até o ano passado, né, de 2011 até o ano passado, o Ministério Público conseguiu contribuir para a recuperação de mais de 715 milhões de reais sonegados aqui no estado de Santa Catarina. Ou seja, recursos que viram receita para o governo do estado, para o Tesouro. Exatamente. Recursos que, ao serem recuperados, passam a integralizar o caixa do governo e são convertidos em políticas públicas para o cidadão catarinense. Não é? Agora, por outro lado, o amigo falou em aproximação com a cadeia produtiva, com os empresários e tal, mas nós temos um caso aqui de um empresário que é muito combativo ao Ministério Público, que é o empresário Luciano Hang. E ele, ultimamente, inclusive, fez severas críticas ao promotor de Balneário Camboriú, situação que mereceu a sua defesa. Exato, exato. É bom esclarecer, Prisco, que nós respeitamos a atividade que é desenvolvida pelo empresário Luciano Hang e, de uma maneira geral, por todos os empresários, né? O Ministério Público está buscando uma aproximação com o setor produtivo, com a indústria, com o comércio, procurando compreender quais são as suas necessidades, quais são as principais dificuldades que o empresário está enfrentando, para que o Ministério Público possa compreender de que maneira é possível contribuir na formação de um ambiente com mais segurança jurídica, um ambiente mais competitivo dentro do nosso Estado, né? E o empresário Luciano Hang conseguiu construir toda uma trajetória de crescimento, né? Geração de renda, de emprego, que merece o respeito do Ministério Público. Mas o Ministério Público tem como missão constitucional, fazer valer a observância das leis em relação a todos os empresários. Nós não podemos compactuar com um tratamento diferenciado, né, para esse ou para aquele empresário, claro, né? E é isso que o Ministério Público lá em Balneário Camboriú fez. Havia, né, um descumprimento de uma norma, de uma lei municipal em relação ao horário de trabalho, né, inclusive em relação ao próprio acordo que a empresa fez com o município para obter o alvará como uma condicionante. O Ministério Público, o promotor da 5ª Promotoria, ele foi instado por uma denúncia, né, em relação a isso, e requisitou uma inspeção da Polícia Ambiental. Ou seja, cumpriu com a sua obrigação, né? O Ministério Público cumpriu com a sua obrigação. Agora, a questão ambiental sempre é muito nevrálgica nessas questões, né, o procurador? Sim. O Ministério, a questão ambiental está sempre presente por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes os órgãos ambientais e os órgãos de fiscalização, e nisso o Ministério Público evidentemente está incluído, não conseguem oferecer um entendimento convergente em relação à interpretação das normas ambientais. Por isso, esse esforço meu e do Ministério Público como um todo, de buscar uma aproximação com o setor produtivo para estabelecermos uma conexão, um diálogo entre os órgãos de fiscalização e o setor produtivo, no sentido de deixarmos claras quais são as regras que o empresariado precisa observar. Não é? Agora, falando em relacionamento, em convivência, tem a questão da convivência com o Poder Executivo, com o governador do Estado, que nesse início de mandato, de alguma maneira, acabou entrando em rota de colisão, não apenas com o Ministério Público, mas também com o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o DESC, ao querer interferir ou modificar a forma do duodécimo. Como é que está essa situação? Possibilidade de mudança no duodécimo ou, quem sabe, uma melhor convivência entre todos os poderes para buscar a melhor alternativa? Prisco, eu vejo um momento completamente diferente
hoje, né, daquele momento inicial de um certo embate, mas um embate democrático, um embate foi respeitoso também, né? Cada um defendeu o seu ponto de vista, mas hoje eu vejo um grande diferencial. Eu vejo uma disposição muito clara de todos os intervenientes, do governador, presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, Tribunal de Contas, do Ministério Público, de diálogo, de sentarmos e construirmos soluções que não passem necessariamente por cortes perigosos no nosso orçamento, mas que os poderes possam também contribuir com essas necessidades que o Executivo tem, que são manifestas, né? E um exemplo claro dessa predisposição a uma construção de uma solução foi um acordo entre os chefes de poderes, né, que resultou na devolução, uma transferência voluntária de 118 milhões de reais aos cofres do Executivo. Né? Mas o Executivo já está de olho em mais uma devoluçãozinha aí para o final do ano, né? Exatamente. Nós sabemos que as necessidades do Executivo, né, são infinitas, né, as demandas só crescem, e há uma predisposição, né, do Ministério Público, do Judiciário, enfim, dos poderes, de contribuirmos na medida das nossas possibilidades. Isso eu acho que é o mais importante. Mas a possibilidade de reduzir o percentual do duodécimo dos poderes, isso está fora de questão, né? Não. Nós entendemos que esse modelo, o modelo de duodécimo, é um modelo que oferece segurança, é um modelo justo e é uma grande conquista, não dos poderes para soluções corporativas, mas de independência e harmonia que revertem em prol da sociedade. Para os amigos e amigas que estão a nos acompanhar, duodécimo, o que é? É o repasse mensal feito pelo Tesouro do Estado, portanto, Poder Executivo, para os demais poderes, Judiciário, Legislativo e também para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Agora, procurador, vamos para uma questão nacional que gera muita polêmica. Essa questão do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, no que diz respeito a abuso de autoridade. Me pareceu, no meu sentimento, que a Câmara avançou o sinal como que numa autoproteção de muitos dos seus membros que estão a responder aí por maus feitos em várias frentes. Na sua avaliação, isso precisa ser modificado? Na minha avaliação, esse é um assunto que pode ser tratado, né, mas não com a urgência com que a matéria foi votada. Né? Não foi debatida a exaustão, não? Não foi debatida a exaustão. Existem algumas condutas que simplesmente que já são consideradas infrações funcionais e que foram consideradas como crime sem nenhuma justificativa. Não é? Hoje, tanto o Ministério Público, quanto a Polícia, quanto o Judiciário têm vários órgãos de controle. Não foram mostrados dados de que esses órgãos não estão agindo ou estão agindo de maneira inadequada. Então essa foi uma discussão realmente que faltou amadurecimento, né? E veja só a gravidade disso, Prisco. Vamos pegar como exemplo esse fato que ocorreu no Jaraguá do Sul, né, essa semana. Uma guarnição da Polícia Militar abordou um cidadão, né, que dirigia embriagado, e o cidadão partiu para cima dos policiais, né, agrediu violentamente os policiais e foi levado a uma audiência de custódia e acusou os policiais de abuso de autoridade. Não é? Os policiais... Agora imagine você se tivesse sido aprovada a lei de abuso de autoridade, né, e nós esperamos que o Congresso mantenha os vetos do presidente Bolsonaro, e o policial não pudesse usar algema nesse caso. O que o policial ali teria que fazer para se defender? Né? Na minha avaliação, os policiais, nesse caso de Jaraguá do Sul, que ganhou grande notoriedade no Estado e até fora daqui, os policiais foram muito tranquilos. Poderiam até ter usado a arma de fogo, tamanha foi a violência empregada pelo cidadão, que estava embriagado. Né? Exatamente. A abordagem policial foi até muito tranquila, né? Conciliadora e pacificadora, né? Isso, exatamente, né? Porque essa é a orientação da Polícia Militar, né? O uso progressivo da força. Vamos
Começa-se com uma abordagem mais leve e, a depender da resistência, vão se utilizando outros meios, né, para cessar a resistência. Agora, imagine você que aqueles policiais, se hoje essa lei tivesse sido aprovada, eles poderiam responder por abuso de autoridade, né? Isso não faz o menor sentido. Agora, fugindo um pouquinho da nossa área, ou da área mais afeita ao comando do Procurador-Geral de Justiça, animado com a perspectiva brasileira no componente econômico, da situação, da evolução da economia? Prisco, eu vejo um cenário ainda de muita expectativa do setor produtivo em relação a pautas importantes, né? A reforma da Previdência, ela praticamente era tida como uma necessidade de primeira emergencial, né, para a retomada do crescimento do país. Nós temos pela frente outras duas pautas importantes, né? A reforma tributária, que o presidente da Câmara já anunciou que vai se envolver nessa discussão ainda neste ano, e na sequência uma reforma administrativa. Eu vejo um cenário positivo, mas ainda de muita expectativa dos investidores externos, do setor produtivo. O empresário ainda não se sente seguro para investir ou para ampliar os seus investimentos no país. Talvez até pelas declarações um pouco controvertidas do senhor presidente da República, né? Também por isso, né? Quer dizer, quando o empresário opta por investir num determinado país, ele quer segurança jurídica. E segurança jurídica se conquista também com segurança e estabilidade política, não é? Verdade. Então, eu acho que a gente está num caminho, iniciamos um caminho positivo, mas ainda não suficiente para mudar o sentimento de confiança do mercado. Se fosse para dar uma nota de 1 a 10 a Jair Bolsonaro, procurador? Eu daria 7,5, tá bom? 7,5. Foi generoso, 7,5. E a Carlos Moisés, governador do Estado? Eu acho que o nosso governador, ele está indo bem, né? Tá se ocupando de pautas importantes. Eu manteria também ali no 7,5, 8 talvez, para não desestimular a melhorar. Tá? Muito bem. E para encerrar, qual é a pauta que destacaria do Ministério Público de Santa Catarina para os próximos dias? Ministério Público, nós vamos fazer, eu vou percorrer todo o Estado, né, para buscar, juntamente com a classe, com os promotores de justiça, e pela primeira vez na história do Ministério Público, abrindo espaço para as câmaras municipais e para a Assembleia Legislativa e para outros órgãos, né, representativos da sociedade. Nós vamos elaborar o Plano Geral de Atuação, que é o documento que vai balizar a atuação do Ministério Público para os próximos anos, né? E nós queremos ouvir a sociedade. O Procurador-Geral não vai ouvir apenas os promotores. Nós vamos também abrir essa discussão para saber do cidadão o que ele espera do Ministério Público. E a partir daí a gente vai construir o nosso projeto de ação, o nosso planejamento, dando satisfação, né, às necessidades daquele a quem nós devemos o nosso trabalho. Até para ficar claro, por que Fernando Comim foi escolhido para estrear o programa? Primeiro, porque assumiu recentemente o Ministério Público de Santa Catarina. Segundo, porque é um quadro que já começa a chamar a atenção aqui no Estado. E em terceiro, porque o Ministério Público é o defensor dos interesses da sociedade. Não é isso, procurador? É isso mesmo. Eu agradeço a deferência, Prisco, desse espaço, dessa oportunidade. O Ministério Público, como você comentou, nós estamos há 5 meses apenas à frente da instituição, e a gente está buscando com todas as forças uma aproximação do Ministério Público de diversos segmentos. Com a própria sociedade também, né? Sim, com a própria sociedade também. E essa intenção de ouvir a sociedade para nós elaborarmos o nosso plano de atuação é um exemplo, é uma ação concreta nesse sentido. Né? Procurador, muito grato pela presença, sucesso na empreitada. Obrigado, Prisco. Presença ilustre para nós, e aguardamos a sua presença, o seu acompanhamento. Na próxima quinta-feira teremos um novo entrevistado, no mesmo horário, 1:45 da tarde. Até lá.